Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo. Espero que todos vocês estejam bem, que tenham tido aí um ótimo dia de trabalho, né? Alguns ainda estão trabalhando, né? Alguns às vezes estão de folga, né? Enfim, para você aí que está na luta, aí batalhando, eu peço muito a Deus que da mesma maneira que você chegou bem no seu trabalho, ao retornar para sua casa, você também retorne bem. Que você encontre a sua família em paz, que você encontre eles com saúde, que encontre tudo bem. Isso é o que eu desejo a vocês, né? Agora o momento é de descansar, né? Ter um contato, uma conversa com a família, né? Escutar aquilo que eles têm para te dizer, aquilo que eles têm para compartilhar com você, e você também poder compartilhar as suas é, dificuldades, as suas, os seus conhecimentos adquiridos, não é? Durante o dia, né? Tudo que aconteceu durante o seu dia, você comentar e dividir isso com a sua família é muito importante, né? Porque assim a sua família fica sabendo o que está acontecendo com você, o que eles podem ajudar, eles podem até ajudar você. E assim você também ajudar a sua família, né? Hoje é tão essencial, tão importante, né? Mas é tão difícil de ver a família sentada numa mesa, jantando, conversando, compartilhando assuntos, compartilhando dificuldades, experiências, né? Um pai, uma mãe, um filho. É difícil isso, infelizmente cada vez está mais difícil de se ver isso, né? Simplesmente você vê aí todas as pessoas ligadas na câmera do celular, vendo as suas postagens, conferindo postagens dos outros, sabe? Enfim, o pouco tempo que tem juntos não aproveitam. Por quê? Porque às vezes parece que se torna mais importante você ficar na frente de uma tela do que você compartilhar daquele momento com a sua família. E isso é muito triste de ver, né? E aí quando a pessoa se parte, né? Como o ser humano é tão estranho, né? Tão errado, que quando a pessoa se parte, aí bate a tristeza, aí bate as homenagens, né? Porque isso, porque aquilo, lá bate a lembrança. Mas no momento em que você teve a oportunidade de dividir um momento, de compartilhar alguma coisa, você simplesmente esteve ignorando a pessoa. Você esteve na frente da tela de um computador, você esteve na frente da tela de um celular, você deixou às vezes de conviver com a sua família para ficar numa mesa de um bar, bebendo com os amigos, enfim. Não que não seja importante, não que seja bom você dividir também uma conversa com os amigos, mas tem certas coisas, certos momentos que são essenciais estar ao lado da família. Compartilhar, né, das experiências, escutar, porque cada um de nós tem um problema, né? A nossa esposa que às vezes trabalhou, fica dentro de casa, tem as suas dificuldades, tem os seus momentos também de dificuldade, porque atrás da sua esposa tem uma família, tem uma mãe, tem um pai, tem os irmãos, enfim, depois tem os filhos, o fator dos filhos também, que também é difícil, porque a criançada vai para a escola, aí tem uma briga com um amiguinho, tem uma dificuldade na escola, e às vezes desanima da escola porque não tem uma ajuda, não tem alguém que lhe dê uma atenção, que não puxe por essa criança. Então, infelizmente, o não convívio com as pessoas vai trazendo consequências que podem ser vistas no momento ou mais para frente, né? A gente sempre tem aquela ideia de falar, quando a gente já alcança uma certa idade, a gente fala, nossa, se eu tivesse se você tivesse 25 anos menos, mas tivesse o mesmo conhecimento que hoje, a minha vida seria melhor. E realmente, às vezes, quando você passa do tempo, quando você já chega naquela idade,
em que você já tem poucas possibilidades, você dá valor às coisas pequenas, não é? Que era reunião em família, que era conversar com um amigo, que era jogar conversa fora, enfim, tanta infinidade de coisas, né? Poxa, como é que a minha mãe fazia? Como é que meu pai fazia? Como é que era aquilo? Sabe? Coisas simples da vida, simples. Nós estamos dando valor a coisas supérfluas, nós estamos dando valor a coisas materiais, nós estamos dando valor a coisas que não trazem nenhum tipo de acréscimo à nossa vida, ao nosso conhecimento, infelizmente. Né? Para nós é muito mais interessante o que acontece com o fulano que é famoso do que acontece com a nossa família dentro da casa. É muito mais importante postar o que eu estou comendo do que saber o que a minha mãe precisa, né? É muito mais bonito, mais importante eu postar as minhas atividades, não é? Ou enfim, os meus feitos, do que me preocupar com a minha família, o que está acontecendo, né? E às vezes quando eu posto, ainda ao contrário, eu gosto de mostrar que eu estou fazendo. Eu gosto de mostrar que eu estou sendo bom para um, eu estou sendo bom para outro, eu estou tirando do meu bolso para dar para o outro, querendo se mostrar, querendo viver de um... Sabe, é como se você estivesse no centro de uma loja e todo mundo tivesse que olhar para você, querendo chamar a atenção. Se é que isso é chamar a atenção, na verdade eu acho que é o próprio egoísmo, né? Ou seja, você quer estar sempre acima do outro, você não se permite estar abaixo e nem igual. O que o certo é igual, nem abaixo nem acima, mas você não, você prefere, numa comparação aí, você prefere ganhar menos, você menos, mas mais do que o seu vizinho, do que você ganhar mais e o seu vizinho ganhar menos. Como é que pode, né? Então, quer dizer, são coisas que, sabe, é tanta coisa errada que nós cometemos e a gente vai analisando e vai pensando, poxa, o que eu fiz da minha vida? O que eu aproveitei da minha vida? O que eu fiz em favor ao próximo? Né? Você vê na televisão aquelas cenas assim, que simbolizam a gente, de pessoas debaixo de terra, debaixo de água, de pessoas que perderam tudo, pessoas que não têm o que comer. Mas o que a gente faz? Pergunto eu, o que a gente faz? Ah, mas eu não faço mal a ninguém. Eu não fui eu culpado, não fui eu que fiz. Tá, beleza. Mas o que você fez para melhorar a vida daquela pessoa? Quando é que você colocou a mão no bolso? Não, às vezes a gente acha que é só financeiramente que a gente precisa ajudar a pessoa. Não. Quando é que você parou num instante, num momento, vendo uma pessoa chorar, ou uma pessoa está com uma dificuldade, e você parou um instante sequer para escutar o que ela tem para falar? Quando é que você parou um instante para ouvir o que o seu filho tem para falar? Quando é que você, filho, parou um instante para saber o que está agonizando o coração da sua mãe? São tantas as coisas. A gente está numa correria, não é o mundo que está correndo, somos nós mesmos. Nós não temos mais limite, nós não temos organização, nós não sabemos o que é certo, o que é errado. Às vezes, ao contrário, nós até sabemos, mas nós preferimos viver na mentira e viver no errado do que viver o certo. Né? Nós preferimos ver o outro debaixo dos nossos pés do que a gente viver no mesmo nível. É tão triste. A que ponto, né? Nós temos a capacidade de destruir tudo aquilo que Deus criou. E nós temos a capacidade de machucar o nosso próximo. Quando nos machucam, quando nos fazem, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, né? A gente só sabe reclamar. Agora, para os outros a gente não está nem aí. Está nem aí.
Nós que não seja o nosso, que não seja o nosso bolso, que não seja a gente que está passando por isso, dane-se ele. É isso que é o pensamento. Não que eu diga que tem pessoas que não vão fazer isso. É lógico, vão ter pessoas que vão ajudar, tem pessoas que de grande coração, que fazem doações, que ajudam, gente que se importa, isso é verdade. Mas e você? Você, não fala os outros, porque a gente não tem que pensar, mas os outros. Então, se os outros se jogarem, a gente também vai se jogar, né? Então, assim, a gente tem que fazer por espontânea vontade. Não é vendo os outros fazer, não é o que os outros falam, e sim o que a nossa consciência fala. Quando a consciência começa a doer, e às vezes pode ser tarde da gente reparar algum erro. Então pense bem em tudo que você está fazendo. Pense no como que você está agindo com as pessoas. No que você poderia fazer. Porque nós somos responsáveis, sim, pelo que a gente não faz. Pelo que a gente poderia ter evitado. Assim como os governantes. Não é verdade? Quando o governante entra numa prefeitura, governa o estado ou o país, ele não tem que fazer obras depois que acontece. Ele tem que fazer obras antes de acontecer. Justamente para evitar isso. Para evitar que as pessoas sofram com perdas de seus produtos, de suas coisas materiais, com perda da família, enfim. Eles têm que tomar suas providências para que nada aconteça. Não é verdade? Quando você está na sua casa, você vê que alguma coisa não está certa e que as pessoas podem se machucar, você não vai esperar as pessoas se machucarem, vai? Ou você vai? Quando você vê uma pessoa na rua com dificuldade, o que você sente? Quando você vê um mendigo de rua, o que você vê? Você acha que ele está ali porque ele quer? Então, você já parou para pensar no que você poderia ter feito? Você poderia ter parado 1 minuto para saber, meu irmão, você está com fome? Tudo bem, tem muitas pessoas que chegam perto de você, dá um trocado aí, tio, dá um trocado para comprar isso, para aquilo. Não precisa dar trocado para ele. Você você compra alguma coisa para ele e dá, tá aqui. Pelo menos alguma coisa você fez, alguma coisa você contribuiu. Você não pode esperar, não vou fazer porque o outro vai gastar em besteira, vai fazer besteira. Não pode pensar nisso. Cada um é livre para fazer o que quiser. O problema é que você não tem que questionar o que outro vai fazer, mas sim o que você não fez. Tá? Então eu espero que com esse pensamento, com essa videochamada, você tenha prestado atenção e comece a pensar, a raciocinar diferente. Porque quando você começa a agir, quando você começa a pensar diferente, você começa a ter atitudes diferentes, a sua vida também muda. Porque se a sua vida está ruim e ela continua assim por anos e nada muda, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Então mude o seu pensamento, mude suas atitudes. Não é lógico, não é só você que tem que mudar. Todos nós temos que mudar. Mas comece por você. Não olhe o teto do outro, mas olhe o seu primeiro. Antes de você apontar e falar que o outro não presta, antes que o outro está errado, veja os teus erros primeiro. Se olha no espelho. Eu falo espelho mesmo, nós mesmos. E pergunte o que você fez, do que você é melhor que o outro. Tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que vocês tenham uma ótima noite, um bom descanso e que Deus abençoe
o vosso descanso, abençoe a vossa casa, abençoe a vossa família e até amanhã, se Deus quiser.